querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor. Nesta oportunidade, eu quero falar um pouquinho do ministério do nosso irmão Aldo. Olha, primeiramente eu quero lhe dizer que está registrado nas Sagradas Escrituras que Jesus disse que haveria, nos tempos do fim, um só rebanho e um só pastor. Quando a Santa Vó Rosa cumpriu seu ministério por 16 anos, não foi possível ela continuar aqui. Então ela preparou o irmão Aldo. Por que preparou o irmão Aldo? Justamente ele, que não era obreiro, não fazia parte do ministério, mas ela escolheu ele. Por quê? É porque ele tinha um espírito forte, um espírito preparado. Jesus, que providenciou tudo para que ele pudesse um dia substituir a sua tia, porque convivendo com ela e recebendo as suas orientações com toda humildade, ele sempre respeitou, ele sabia crer em Deus. Então, a escolha do último pastor, nós cremos que recaiu sobre ele, porque ele sempre foi manso, humilde, bondoso e prestativo. Quando ele assumiu o cargo de primaz, ninguém sabia, nem mesmo os outros dois da direção, que era o bispo e a missionária Odete. Eles não sabiam quem era ou quem seria o substituto dela. E quando ela deixou seu corpo, então ela apareceu para ele, juntamente com Maria Santíssima. Mas alguém poderá dizer: eu tenho dúvidas, porque eu não vi estas santas aparecer para ele. Quem tem esta certeza? Olha, Jesus disse: credes, pelo menos por causa das minhas obras, ou das mesmas obras. Entendeu? Então, nosso irmão Aldo continuou, e ele até então ele não queria que fosse anunciado o seu nome como primaz da igreja. Demorou muito tempo para que ele autorizasse a direção da igreja a anunciar que ele havia sido o escolhido pela Santa Vó Rosa por Jesus nosso Senhor. Mas as suas palavras, os seus ensinamentos, os recados, não era dele, aliás. Mas todos percebiam que eram recados vindo dos céus. Eis a igreja sendo dirigida teocraticamente por um profeta. As pessoas pediam orientações e ele dava. Ele abençoava. Ele realizava milagres na vida das pessoas. Então, o próprio povo foi aprendendo a crer nele, a acreditar nas suas palavras, porque todos os conselhos que ele dava se encaixava e a pessoa era bem-sucedida. Enfim, tudo que a sua tia fazia, ele passou a fazer para a igreja e para o povo também. Outra coisa que prova que ele recebeu este encargo, este dom de profeta, é a maneira como ele encarava todas as coisas, inclusive os falsos, os rebeldes, os perseguidores. Ele sempre sabia
resolver os problemas, porque ele não resolvia sozinho, mas resolvia sim com a orientação da Santa Vó Rosa e de Jesus também. Tudo o que ele fazia, ele não fazia dele mesmo. E assim passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, até então que completou 44 anos, quando ele foi coroado. Aí alguém poderá dizer: com que certeza este povo apostólico tem que este homem foi coroado, que este homem está na glória de Deus diante do trono do Pai. Jesus não disse que as obras acompanhariam o espírito da pessoa? Se quando ele estava aqui conosco, as suas obras eram abençoar, orientar, consolar, agora ele deixou o corpo. Se Jesus prometeu ou disse que as obras acompanharia o espírito da pessoa pós-morte do corpo, precisa mais alguma prova? Qualquer pessoa pode ser inteligente o bastante para entender e para compreender que o nosso irmão Aldo continua hoje na mesma função, fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando estava aqui na terra, que era orientar, abençoar e interceder diante da Santa Vó Rosa e de Deus, o nosso Pai. Então nós cremos que ele está diante de Deus nos dias presentes, suplicando, pedindo as bênçãos para a direção da igreja. Pai, abençoa a direção, abençoa o meu povo. Eu preciso trazer este povo para o Senhor. Só que tem uma coisa, isto depende de mim, depende de você, depende do Senhor, depende da Senhora também. Porque se nós não fizermos a nossa parte, e se nós não dermos condições para Ele, olha, nós poderemos ficar desnorteados, sem rumo. Ele é um profeta, foi e é. Mas o povo precisa merecer a sua direção. Como assim merecer? Sendo unidos uns aos outros, amando uns aos outros, servindo bem a igreja, entendeu? Aí sim ele pode continuar conosco como está. Amado irmão e amada irmã, guarde essas palavras no seu coração, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã.